Olá, sejam muito bem-vindos ao Célula Inspiradora, episódio Olá. de número... Lembra? 5. 5. Maravilha. Bem, como vocês podem ver, nós estamos aqui de ambiente novo, né? Os móveis chegaram. Andressa? Chegaram. Agora nós estamos aqui com um espaço novo, com... Ainda falta a TV, né? Falta bastante coisa ainda. Decoração. Falta bastante coisa, mas vai ficar pronto. Mas vai ficar pronto. Demorou, mas estamos chegando, né? Com certeza. E dessa vez a gente trouxe um amigo, né, para bater um papo, que já somos amigos há quanto tempo já, Rogério? Acho que já tem uns 5 anos. Mais ou Acho menos. que é mais ou menos eu ia isso. chutar em 5 anos. É. E o Rogério também trabalha, vem da PNL, coach, hipnose, é empresário, é empreendedor. E veio aqui compartilhar um pouquinho da história, né, dele com a gente. Compartilhar um pouquinho de conhecimento. Como a gente falou, sempre fala, né, nos nossos episódios, o intuito de toda essa ideia do podcast é justamente a gente contribuir, entender como que a gente pode contribuir com um certo conhecimento dentro do empreendedorismo, dentro do desenvolvimento pessoal, dentro desses assuntos para a evolução, né, para autoconhecimento e para quem está pensando em empreender. A ideia... até o Rogério estava perguntando como é que surgiu tudo isso, né? Como é que vocês começaram, ou por que vocês começaram, e a gente estava falando aqui em off que eu sempre tive o sonho, né, de trazer esse lado do empreendedorismo, daquele empreendedor que rala o coco para comer a cocada, né, no dia a dia ali mesmo, batalhando. E aí até falei, acho que no último podcast ou no penúltimo, falei que a Andressa comprou a ideia junto comigo. A Krubnik Assessoria apoiou, né, o investimento e cá estamos nós. Sim, não é, Andressa? com certeza. Então, nosso convidado de hoje, Rogério. Rogério do que mesmo? Rogério Antunes. Rogério Antunes. Rogério, conte um pouquinho pra gente assim. Da onde vem o Rogério? Você é sorocabano raiz mesmo? Como que foi seu início? Conta um pouquinho da sua história, assim, para a gente começar a entender. E pro pessoal, a gente aqui conhece um pouquinho da sua história, Sim, já, né? sim. Mas para o pessoal que está nos ouvindo ou está nos assistindo, para que eles possam saber um pouquinho mais de você. Ok. Então, meu nome é Rogério Antunes, sou de Sorocaba, 47 anos, sou viúvo faz 1 ano, pai de 5 filhos, né? 4 Marias e o Rogério. 4 Maria? 4 Marias. Olha, mas é Maria mesmo? Maria? Maria Eduarda, Maria Laura, Maria Júlia e Maria Fernanda. Ah, e o menino E é... o menino é Rogério. Olha que legal, Eu cara. não sabia que você tinha menino. Tem 26 anos. Verdade. 26 anos. E a menina mais velha tem 20. Aí Ah, vem a outra de 13 e 1 ano. 10 e 1 ano. entendi, Caramba, que legal, cara. Então, sou sorocabano raiz mesmo, sou daqui. E como surgiu, né, o empreendedorismo na minha vida? Isso vem da família. Né? A família do meu pai e da minha mãe, todos eles tinham algum negócio. Quando não estava trabalhando em indústria, empresas, na época eram empresas têxtil, né, em Sorocaba, eles tinham um negócio próprio. E isso está no sangue. Então eu trabalhei em metalúrgicas por 25 anos mais ou menos, e dentro das indústrias eu sempre estava vendendo alguma coisa. Ah, é? Eu sempre estava fazendo alguma coisa diferente, né? Por exemplo, o que você vendia? Mas... Cara, vendia Lembra? material esportivo. Ah, é? Como eu sempre fui envolvido com esporte, Aham. eu sempre pratiquei várias modalidades. joga então, basquete, né? a minha paixão é basquete. Aham. Mas eu jogo futebol, jogo vôlei, tênis de mesa, Ah, que legal. vôlei de areia, society, enfim. Sendo esporte, você tá lá. Riscou uma amarelinha no chão. Que delícia. Competitiva. Eu sou muito competitivo. Né? Verdade. Bom Esporte, saber, quando a gente for jogar, tem que É. chamar o Rogério. Convidou o Rogério. esporte, se eu não souber, eu dou um jeito de aprender para ser melhor, né? Para melhorar Legal. cada vez mais. Então, o material esportivo foi o início de tudo dentro da indústria, né? Aham.
Inclusive, eu tinha um amigo que morava fora do Brasil e sempre quando saía algum lançamento, tanto de futebol, basquete, né, ou era tênis, camiseta, né, blusa, alguma coisa, eu pedia para ele mandar para mim. Então, eu pegava aquilo lá e levava para a indústria, oferecendo para o pessoal mesmo na hora do almoço. Então, isso me rendia alguma grana por fora. Era um extra que eu tinha e eu ia fazendo algumas coisinhas que eu queria fazer ou comprava um material que eu queria, né, para o basquete, principalmente, porque o basquete, o principal material seria o tênis. E o tênis é caro. Sim. Então, o que eu fazia? Eu vendia uma chuteira com o dinheiro arrecadado. Você lembra qual marca você vendia na época? Você não é, você é jovem, mas tá com Vendia. 47. Eu tô com 47. 47. Mas eu vendi Adidas, vendi Nike, vendi Puma, vendi vários tipos de marcas e modelos, né? Eu lembro que eu trouxe uma chuteira que era na época quando o Kaká jogava. E essa chuteira, ela custava aqui no Brasil, ela não tinha sido lançada, mas o preço sugerido, acho que isso foi uns 15 anos atrás, para mais, ela estava sugerido em R$900 na época. Caramba. Na loja. E eu consegui essa chuteira através desse meu amigo e eu vendi na empresa pelo mesmo preço que eu vendi, que seria comprado na loja. Só que daí eu parcelei pro cara. Como era amigo meu, quantas vezes faz? 5 vezes, tá bom? Sim. Mas eu consegui vender e através dessa chuteira eu vendi outras, vendi do mesmo modelo. Porque era único, não tinha aqui no Brasil. Novidade. Então era novidade, todo mundo queria, né? Então o pessoal do futebol ficava louco. Porque eu chegava com material na hora do almoço, colocava em cima da mesa. Ó, pessoal, tem uma novidade para vocês. Abria a caixa, o pessoal falou, nossa, essa é minha, essa é minha. Chuteira do Kaká. Eu ficava com um pé, outro com o outro. Não, eu peguei primeiro e tal. Mas eu vendia essas coisas para me poder ter o dinheiro para me comprar o meu tênis. E nessa época você era solteiro? Cara, eu já estava casado. Já estava casado. Só que eu tinha em mente que eu não podia mexer no meu dinheiro que eu ganhava da indústria, porque era para minha casa, né? E o que eu ganhava por fora, eu fazia as minhas coisas. Né? Como fala, né? Você dava seus pulos para conseguir. É o trabalho depois do trabalho. Mas era muito gratificante, porque eu estava dentro de um contexto que eu gostava muito. Né? E você não estava acomodado, né? Por mais que você estava lá na indústria, você tinha o teu salário, você foi atrás, você queria jogar seu basquete, comprar, né, suas coisas, você foi atrás de como conseguir fazer mais dinheiro, não ficou ali acomodado num papel. Na época, inclusive, eu saía fazer alguns campeonatos fora, né? Jogava fora. Eu jogava pela indústria, né? Na época, quando eu fui contratado, inclusive o meu chefe falou assim, você está sendo contratado, vai trabalhar, mas a nossa prioridade aqui é você colocar o basquete que legal. da nossa empresa, no basquete industrial, né? É colocar o basquete nos top, junto com os caras grandes, que era a INA, né? Que é a Schaeffler, né? Tinha uma outra empresa chamada Dana. Né? Então, os caras sempre ganhavam, todo ano. E a Cooper, às vezes, nem participava porque não tinha quórum, não tinha atleta. Não tinha atleta. Daí eu entrei, era eu, o Sandro, um amigo, e dali do Sandro a gente pegou mais 2 que tinha noção do basquete, e o resto do pessoal foi do futebol, para completar o time. E a gente foi indo, daí a gente foi galgando alguns amigos que estavam fora da empresa, para trazer dentro da empresa, para trabalhar e jogar. E jogar também, que legal. E aí montaram o time. A gente montou o time, a gente chegou a ficar... em trio, a gente ganhou em primeiro lugar. Olha. 2 anos depois. Em equipes, a gente chegou a ficar em terceiro lugar. A empresa nunca tinha passado... tinha 12 equipes, ela ficava entre 10º, 12º, né? Sempre o último, penúltimo. A classificação maior que eles tiveram lá foi o 8º lugar. Que legal. Então, assim, de 8º a gente chegou para terceiro em equipe. Em trio a gente ganhou em primeiro, desbancando as grandes que
que vinham ganhando 5, 6 anos seguidos. Que legal. E esses campeonatos é bem legal, porque o industrial ele começa no município, né? Uhum. Depois ele vai para o estado, né? Eu nem sabia que existia. Existe hoje ainda, será? Existe? Chama JOIS. Jogos Operários Industriais. Que legal. Então, é assim, começa no município, vai pro estado, do estado ele abrange até para fora. Que né? legal. Na época, a gente tava visando ir pro, se não me engano, era Canadá, que era quem ganhasse naquele ano que era o ano que a gente estava melhor posicionado, né? Sim. Então, se eu não me engano, a gente estava já com visão para poder alcançar e jogar o trio para fora do Brasil. Que legal. Eu sou apaixonado por esporte. Eu pratico muito menos do que eu gostaria, mas eu gosto muito, assim. E eu acho que isso traz também uma coisa para a vida, né, Rogério? Trazendo o esporte te ajudou bastante. A disciplina do esporte. Né? Exato, eu ia falar isso, né? A disciplina dentro do esporte, ele ajuda tanto você como pessoa e poder você tá fazendo dentro da tua empresa, né, ou dentro da empresa onde você trabalha, faz com que você tenha uma disciplina para manter aquilo, né, correndo dentro do padrão, né? Eu trabalhava com essas últimas empresas que eu trabalhei, que foi a Cooper Tools, hoje ela é chamada de Apex, né, o nome. Mas essa empresa, ela fabrica ferramentas de mão. Então, eu trabalhava na seção que fazia alicates, que são alicates de anéis. Então, eu tinha que fazer uma produção. Então, eu tinha que manter um padrão ali. E aquilo é uma questão de disciplina. Se eu desse uma vacilada e batesse um papo com 5 minutos a mais com ou saísse para resolver alguma coisa, então eu perdi aquela produção. E aquilo ia ser cobrado de mim. Então, como o esporte me ensinou que eu tenho que ser, né, tem que ter disciplina, tem que fazer as coisas corretas, então eu procurava fazer tudo dentro da normalidade. Tem aquele padrão, vamos fazer o padrão então. Você praticava esporte desde criança? Desde criança. E ainda pratica? Joga ainda? Jogo ainda. Continuo jogando, bem menos, como você disse, né, eu gostaria de fazer muito mais, mas hoje em dia, por conta dos negócios, por conta da família, então eu não consigo fazer mais. E aí, como é que o Rogério saiu da indústria? Você já saiu da indústria, foi fazer o que você faz hoje? Como é que Então, o que aconteceu na indústria? Dessa Cooper Tools, eu trabalhei em torno de 10 anos. Fiquei 10 anos na empresa. E nesses 10 anos, eu comecei lá como auxiliar, né? Como auxiliar de produção mesmo, aquele peãozão de fábrica mesmo. Os caras pegam, pega a vassoura, varre aqui, pega o pano, enxuga o óleo aqui. Então, a gente fazia toda essa correria. E com o tempo eu fui ganhando, né, confiança, fui ganhando status dentro da empresa, né? E eu tinha um chefe chamado Marco César e ele também gosta muito do esporte. E por eu gostar muito do esporte, acho que a gente se aproximou bem. Então, deu uma afinidade. Tinha uma afinidade muito boa. Então ele falou assim, pô, gente, quando você tiver alguma coisa para fazer, me dá um toque, eu quero jogar também e tal. Então eu envolvia ele, quando ele tinha alguma coisa, me envolvia também. Então nisso daí me ajudou. E eu era muito tímido, cara. Hoje eu falando aqui, vocês falam, pô, você é tímido. Mas eu era muito tímido. E eu comecei a perceber que dentro da empresa, os caras que mais se destacavam, aqueles caras que falavam melhor. Aqueles caras que se comunicavam melhor. Sempre tava, né, falando com todo mundo ali e tal. Eu falei, caramba, eu preciso sair disso, né? Eu tinha 2 anos dentro da empresa e não tinha saído da posição de auxiliar. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ganhar mais, eu preciso crescer dentro da empresa. E eu conversei com esse Marcos, eu falei, Marcos, como que eu faço, cara? Eu preciso desenvolver alguma coisa aqui dentro, que tipo de curso eu preciso fazer para me operar uma máquina, né? Uma máquina CNC, por exemplo, que a gente vê máquina CNC, você acha que é fácil, é só apertar botão, não é. Tem outras coisas por trás, né? Tem um bastidor da máquina ali que cara, muito, cara. Tem muita coisa ali atrás que você fala assim, eu não imaginava que era tudo isso, né? E daí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a colocar você em algumas máquinas, né? Algumas máquinas manuais, depois a gente vai vendo qual for o seu desenvolvimento, eu vou passando você por umas máquinas automáticas. É legal, bacana.
Aí ele começou a me dar essas oportunidades, né? Faltava um cara, vai lá, cobre ele para mim, né? Vou precisar que coloque uma outra máquina do lado para fazer aumentar a produção. Então eu ia fazendo isso. E nisso eu fui ganhando esse status dentro da empresa. E eu comecei a ser conhecido por estar junto, né? O que o pessoal falava, dá para fazer? Dá. Consegue fazer? Consigo. Mesmo não sabendo. Depois você dava um jeito. Mesmo não sabendo, eu ia lá para fazer. Depois eu perguntava, cara, como que faz isso? Eu toco ali, eu já ia fazer. Mas eu ia aprendendo dessa forma. Então, eu consegui perceber que aqueles caras que tinham uma comunicação melhor dentro da empresa, eles estavam sempre se destacando. E eu comecei a buscar isso. Falei, eu preciso ter uma comunicação melhor. Eu preciso entender como que funciona isso, né? Como que os caras conseguem ter o gerente de área, né? Um fiscal. Como que o cara consegue chegar nessa posição? Então, eu comecei a buscar esses caras e conversar um pouco com eles. Comecei a pegar amizade e tal, com o negócio do esporte me ajudou muito. Legal. Joga bola, joga. Vamos jogar quinta-feira, vamos jogar sexta-feira, vamos. Então eu comecei a se envolver com esse pessoal, se aproximar. É aquele negócio do ambiente, né? Do ambiente, das pessoas, né? Você se envolvendo com pessoas, né, mais bem posicionadas ou mais inteligentes, né? E o ambiente vai te ajudando, você vai crescendo mais rápido. Então, eu comecei a me aproximar bem desse pessoal e comecei a ganhar status. Aí até que eu fui fazer um curso no Senai de metrologia, desenho, né? Leitura e interpretação de desenho. Aí fiz de CNC. Legal. Aí a hora que eu comecei a fazer desse de CNC, meu chefe falou, viu, você não quer ficar um pouquinho nessa máquina, cobrir a folga do outro e tal? Aí eu comecei a pegar Começou a ganhar a oportunidade ali. Legal. Nisso daí eu comecei... Aí ele viu que eu levava jeito, ele falou assim, olha, eu vou separar um curso para você e você vai fazer. Ele pagou o curso, né? A empresa, na verdade, pagou o curso. Eu fiz de programador e preparador de CNC. Então, quando chegava o pessoal da engenharia, mandava todo o desenho para mim poder fazer a peça. Então eu ia lá, buscava o desenho, eu lia o desenho, aí eu tinha que ver se tudo que eles me mandaram através da engenharia estava correto. Sim. Pelo visor do computador, né? Do CNC. Aí eu estava lendo, é cheio de códigos, é x.06, sabe? Aí eu comecei a ver que da engenharia, tudo que vinha da engenharia não dava certo. Eu tinha que estar corrigindo. Daí eu comecei a perceber que uma peça, por exemplo, que eu levava 40 segundos para fazer, se eu corrigisse aquele texto deles, né, aquele programa, eu diminuía o tempo. E eu diminuía no tempo, eu fazia mais peças. Aí eu peguei e chamei o meu chefe. Falei, Marcão, é o seguinte, tudo que está vindo da engenharia está desatualizado. Eu posso mexer no programa? Ai, pelo amor de Deus, não mexe, porque se mexer, trombar essa máquina aí, o custo é alto e tal, não sei o que tem. Ele não me autorizou na hora, sabe? Mas sem autorização dele, eu fui mexendo, fui diminuindo. Daí eu vi que dava para diminuir o tempo. De 40 segundos, eu cheguei a fazer peças com 14 segundos. Caramba! Então, pra você ver, ó como que E os caras da engenharia tá lá para isso, né? Para acertar isso. Não criticando os caras da engenharia, mas assim, tava desatualizado. Né? Então essa desatualização até me ajudou, porque quando eu mostrei para ele, eu não joguei para os 14 segundos, eu aumentei um pouquinho para ter uma folga. Caso eu tenha algum problema, eu tenho uma folga. Tem uma folguinha de tempo. Eu joguei para 25 segundos. Mesmo assim, de 40 para 25, quase o dobro, você vai fazer no período do dia, é muita peça. Sequencial ali, né? No peça. final. E outra coisa, eram 3 máquinas, não era uma. Entendi. Então você imagina, de 40 segundos pular para 25, você está tirando aí em torno de 15 segundos, né? 15 segundos por máquina. Então sai 3 peças, né? 3 peças aí a mais que dá para você fazer. Você faz... em vez de fazer 3, você está fazendo 6. Sim.
no mesmo tempo, vamos dizer. Né? Então, isso daí me deu um status muito alto lá. Que bacana. Porque daí o pessoal pegou uma confiança em mim e falou, não, o cara é bom, o cara tá fazendo certo, correto e tal. E aquela correção que eu fiz, eles manteve na engenharia. Então, os caras da engenharia começaram a me conhecer também. Legal. Começou a ser visto, Sim. né? Daí, o que aconteceu? O pessoal falou assim, viu, você não quer fazer, não quer fazer parte da comissão do 6S, né, 5S e tal, que é o Kaizen, né? Falei, bacana, quero sim. Aí montaram um Kaizen no meu setor, eu fui, fiz, e chegou na hora da apresentação, eu tímido, aí um outro cara pior que eu, chegou a vez dele, ele travou, né? Então, a gente foi apresentar, a gente pegou uma máquina, a gente melhorou a questão do degrau, a ergonomia, né, para o funcionário, para o colaborador. Pintamos a máquina, tiramos todo o vazamento que tinha e tal. Então, esse período aí, como que eu vou falar? Essa estrutura que tinha da máquina era muito antiga. Mesmo ela sendo muito antiga, a gente conseguiu fazer algumas gambiarras para poder limpar ela, deixar ela sem vazamento, para a gente fazer uma apresentação com foto, slide, sabe? Um monte de coisa. Aí chegou na hora da apresentação, o rapaz foi lá, fez a parte dele, o outro veio, fez. Eu peguei e fiz a minha parte e chamei o outro rapaz que era mais tímido que eu. Só que eu fiz assim, meio que gaguejando, né? Porque tava diretor, né? Os caras da engenharia, os líderes. E a hora que veio esse cara foi falar sobre... Era para ele falar sobre os degraus. Os degraus foram diminuídos, aumentaram a quantidade de degraus. Eram 2, a gente fez 3. Porém, ficou com uma altura menor para facilitar, né, para a pessoa poder subir. E ele pegou, apontou aqui assim para falar no slide e travou assim, ó, parecia uma estátua, assim parado. E todo mundo esperando ele falar. Ele falou, então a gente e parou nisso. Travou. Aí eu peguei no braço dele, falei assim, calma, fica tranquilo, tal, deixa que eu faço para você. Peguei e fiz a parte dele. Então assim, isso foi uma outra coisa que o pessoal falou, o cara tá se desenvolvendo, né? O meu chefe falou para mim, falou, poxa, Rogério, você não conseguia nem conversar direito com a gente e agora você fez uma apresentação, né? Você fez a sua parte e depois fez a parte do teu colega. Poxa, foi legal isso que você fez, né? E eu fui ganhando esses status e eu comecei a participar de comissão de PPR, comissão de organização e limpeza, a comissão de... tinha a brigada de incêndio e tinha uma comissão que a gente montou que era para fazer evacuação da área. O que a gente fazia? Se caso houvesse algum incêndio, alguma coisa assim, essa equipe ela tinha que entrar e evacuar a área. Aí não tinha ninguém que gostaria de ficar com o megafone na mão. Para quem que sobrou? Tava eu lá, o cara que era tímido com o megafone na mão. Então eu entrava dentro do RH para fazer, né? Às vezes era aquela simulação. Eu entrava com o megafone. Pessoal, evacuação, vamos lá pro ponto A e tal. Sai da sala. Ia tirando o pessoal. Então, a gente fazia esse trabalho de evacuação da área e logo em seguida vinha a brigada. E a equipe que a gente montou, né, para essa evacuação de área, a gente conseguia fazer coisa de 9 segundos, 10 segundos para tirar todo mundo do RH e colocar o pessoal lá no campo, que era o ponto de encontro. 10, 11 segundos, sabe? Eram umas coisas assim. Então, era um tempo bom. Inclusive, tinha uma americana que veio visitar e no dia que ela veio, a gente já tinha agendado para fazer a simulação. E foi muito interessante e ela foi até bacana na hora que a gente foi fazer. Então, eu entrei para fazer a evacuação da área e peguei o corredor, fui em direção à diretoria. Com o megafone. E tendo reunião dos diretores. Só que eu não sabia que estava tendo reunião. Eu peguei, abri a porta. Vamos, pessoal. E todo mundo assim com notebook, tudo assim. Que isso que tá acontecendo? Falei, pessoal, simulação, me desculpa, eu vou retornar. Tá? Não. Daí
Essa americana fechou o notebook dela, catou, colocou na pastinha, ela levantou primeiro, daí o diretor já levantou tudo, todo mundo saiu. Então ela acabou dando o exemplo que tinha que fazer. É uma simulação? Mas tinha que fazer. Né? Então, tipo, o Rogério, ele entrou uma pessoa na indústria e saiu outra. Exato. Saiu com o megafone gritando. Exato. Mas sabe o que é mais legal, assim, que eu vejo de tudo isso? É o quanto você não se acomodou, né? Eu sou tímido. Sim. Não, você buscou, né? Você tinha essa timidez, mas você foi buscar formas de se desenvolver para você percebeu que você precisava disso, né? Exato. Acho que, sei, de tudo isso, acho que isso é o mais bacana, né? O que eu costumo falar até para minhas meninas é o seguinte, que independente da posição que a gente tá, né? A gente não deixar de se comunicar, né? De falar, não ter vergonha, né? Não ser tímido a ponto de não falar, né? Porque às vezes a oportunidade está na tua frente, né? E se você não se movimenta, né? Você não sai do lugar, não tem como aquilo chegar até você. Você às vezes tem que levantar e tem que buscar. E esse levantar às vezes você fala, oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? O que você faz? Poxa, eu faço isso, faço aquilo. E aí, dá pra gente fazer um negócio? Dá pra gente fazer uma parceria? As oportunidades estão ali, né? Às vezes só de você falar, né? De você... O que acontece é que muitas pessoas às vezes estão precisando de alguma coisa, né? E ela tá dentro dela tentando descobrir o que ela precisa fazer para conseguir isso. E às vezes se ela falar, tem alguém que tem a solução daquilo, né? Sim. Ou conhece alguém que pode solucionar aquilo para ela. Exato. Então, é muito legal você ensinar isso para suas meninas, porque essa comunicação e desenvolver isso, né, viu, eu preciso de ajuda, né, porque às vezes a ajuda pode estar do seu lado, se você não fala, como é que vai saber? Não tem como a pessoa saber, né? Exato. E tudo isso, inclusive a Júlia, que trabalha comigo lá no estacionamento, né, ela era super tímida também, até na escola. A professora falou assim, viu, ela precisa desenvolver um pouco mais, ela não consegue fazer uma leitura, ela tem dificuldade na leitura, ela tem vergonha, e como ela tá vindo me ajudar, ela tá ficando no estacionamento junto comigo, e então eu fico falando com ela, conversando, olha, você não precisa ter vergonha, porque as pessoas estão aqui para ser atendido, o que a gente tem que fazer é atender bem as pessoas, né, e não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de falar, né, dar um bom dia para a pessoa, tudo bem, como é que você está? Então ela começou a se desenvolver, inclusive há umas 3 semanas atrás, a professora dela me mandou uma mensagem falando assim, viu, eu estou achando que a Maria Júlia, ela teve uma mudança muito rápida. O que você fez? Né? Porque não está sendo aqui na escola, né? Aqui na escola eu estou vendo que ela está desenvolvendo, mas ela está fazendo algo fora. Daí eu contei toda a história para ela, né? Olha, minha esposa infelizmente faleceu e minha filha, ela tá substituindo o lugar da minha esposa, me ajudando, né? Um dia sim, um dia não, ou no sábado. E nesse período, nesse tempo, eu converso com ela, né? Eu falo com ela que eu também tinha essa dificuldade. E essa dificuldade que eu tive lá atrás, eu tive que correr atrás para buscar, para desenvolver, para me poder crescer. Então é o que ela precisa fazer. Então ela melhorou na leitura, melhorou na dicção dela, melhorou na questão da matemática, que ela também tinha uma dificuldade. E você vai lá hoje... E ela se desenvolveu, em todas as áreas. E você vai lá hoje, fala com ela, se você falar um bom dia, se não deixar, se você não cortar ela continua. Que legal. Que bacana. Eu acho que isso é legal, sabe por quê? Né? Como eu trabalho com pessoas, atendendo, né? A gente vê muito isso às vezes a pessoa tem uma dificuldade e ela é poupada pelaquela dificuldade, né? Ou de comunicação, de falar. E esse poupar, vamos dizer assim, nem a sua filha, a Júlia, ela é tímida, ela tem essas dificuldades, vamos poupar ela disso. É a pior coisa que você está fazendo, vai lá e faz por ela. Ela não quer ir falar com o fulano, você vai lá e fala, né? Isso é a mesma coisa que você podar, né? Total. E a grande maioria das pessoas acabam fazendo isso. Podando, para economizar, para não deixar... Não, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Não, coitadinha, não, ela não sabe. Então, e você não, né? Você acabou colocando ela ali
de frente, né, no estacionamento, lidar com pessoas para que ela desenvolva isso. Às vezes eu coloco ela até no meio do fogo cruzado lá, Tá certo. para me ver como que ela sai, como é que ela se desenvolve na conversa, né, na fala, né. Às vezes ela fala assim, pai, qual que é a placa do carro? Eu falei, vai lá, dá uma olhadinha lá. Aí eu vejo que tem criança, né, aí eu falo, dá uma olhadinha, aí tem um bebê lá. Ela gosta de criança, ela já vai, oi, tudo bem? Ai, que bonitinho, quantos anos tem? Ela já começa a conversar. Então ela desenvolveu bastante isso e ela está desenvolvendo. Então, assim, o que eu falo é o seguinte, que para quem tem essa dificuldade, né, timidez, por exemplo, não deixar que isso trave, né? Não deixar que isso trave você. Porque, às vezes, a oportunidade está no você falar, no você se comunicar. Né? De repente, você tem uma oportunidade, né? Às vezes, a oportunidade da tua vida na tua frente e você não consegue alcançar aquilo porque você está com vergonha. Exatamente. Então, é difícil isso, é muito complicado. Muita gente, às vezes, a gente sabe que para quem trabalha com pessoas, que nem o Juliano, né? Eu trabalho também com a parte de terapias, a gente pega bastante pessoas nessa área de timidez, foi podado, né, quando criança, pelo pai, pela mãe, pela professora, né, professor, enfim, as pessoas que têm autoridade na vida deles, né? Então eles foram podados, então aquela pessoa fica ali, né, toda com medo. E ela mesmo se rotula de, eu sou tímida, e aí acabou, não faço mais nada porque eu sou tímida. Essa rotulação é ruim, porque assim, a pessoa fica assim, eu sou tímida, eu sou isso, sou aquilo. Aí quando alguém vem, já o subconsciente dela já tá ali, você é tímida, você não vai conseguir falar. Então o que você tem que fazer? Desenvolve, encara aquilo de frente. É difícil nos primeiros momentos, tal, né? Nas primeiras conversas, mas você vai desenvolvendo. Sim. Ou procura uma ajuda profissional. Claro, né? com certeza. Para poder desenvolver. Com certeza, porque na verdade assim, né? Ninguém pode fazer por você a não ser você mesmo. Então, se você não consegue, isso que você falou, busca um apoio, busca uma ajuda, porque alguém vai poder te direcionar, né? Sim. E às vezes isso não vem dentro de casa, porque quem está dentro de casa está querendo às vezes te economizar para você não passar por determinadas situações sem saber que está podando, como você falou, mas é sem saber, algo que está fazendo por instinto ali, com a intenção de ajudar. Agora é o seguinte, Rogério, se quiser tomar essa água, fica à vontade aí para dar uma olhada nas palavras. Cara, a sua história me lembrou, né, quando você contou a história lá da empresa, quando você vendia os tênis, a chuteira, coisa lá dentro, né? E aqui eu comecei em Sorocaba, né? A gente é paranaense. Lá na adolescência eu fui vendedor de salgado, vendedor de leite, vendedor de sorvete. Mas aqui em Sorocaba eu comecei a empreender quando eu trabalhava numa empresa também. E aí, no caminho da empresa, saindo da empresa, tinha uma loja de EPI. E essa loja... verdade, lembro. Essa loja vendia botina com bico de ferro, que o pessoal dentro da empresa usava. Sim. Só que o que acontece? A galera saía da empresa, passava na frente da loja. E ninguém chegava, por quê? Ou saía cansado, ou na correria, com compromisso, ou isso ou aquilo. E eu via que o pessoal andando, a empresa não cedia o calçado. A roupa sim, mas o calçado não. E o pessoal lá com o calçado aberto, rasgado, danificado e tal. E eu falei, caramba, sabe o que eu vou fazer? Vou começar a passar nessa loja, é meu caminho mesmo, tô vendo que a galera não passa, muita gente precisando. Vou fazer lista, vou pegar a lista e vou vender a botina para esse pessoal. O valor dela era R$25, R$30, não, R$25. Eu vendia a 30. Eu ganhava R$5. Sim. E eu passei na loja, conversei com os donos, que até esses dias eu fui lá, quase 10 anos depois, 15 anos depois quase. Eu passei lá, eles lembraram de mim, a gente sentou e conversou o maior papo lá. E conversei com eles, falei, seguinte, eu trabalho naquela empresa e vou vender botina para os funcionários. E aí, eu era chão de fábrica também, Sim. de varrer, essas coisas todas. E aí, como é que dá? Eu dou uma comissão. Se vende
o valor dela é 25, se você vender a 25, eu ainda te dou mais 5. Falei, beleza. Então, eu vendia 30, que era 5 que eu ganhava, e mais 5 de comissão, era 10 por botina. Caraca. Aí eu saía pegando a lista, falava, tem botina tal, levava uma amostra, vendia, fazia a listinha, passava lá, pegava, levava para casa, no outro dia de manhã trazia para a empresa. E todo dia fui fazendo isso, E foi um momento assim, falei, caramba, é uma oportunidade, como você enxergou lá dentro. Mas é realmente isso, né? Enxergar a oportunidade, né? Às vezes a gente tá com a cabeça tão fechada ali que a oportunidade, ou você espera uma ideia mirabolante, uma coisa tipo, porque eu preciso ter uma ideia de outro mundo, mas às vezes tem detalhes que as pessoas estão precisando, ninguém tá atendendo e a gente não olha pra isso, né? Exatamente. Você fez me lembrar agora também uma coisa que eu fiz, enquanto eu estava dentro da indústria, eu comecei a trabalhar com produtos de emagrecimento. E foi uma escola para mim isso. Sim. Foi muito bacana. E toda semana tinha uma pessoa diferente de um segmento, né, explicando sobre os produtos e falando sobre empreendedorismo. Sim. E aquilo para mim, nossa, era muito gostoso ficar ouvindo aquilo. E eu ficava imaginando, cara, um dia eu vou estar ali na frente. Um dia eu vou estar ali, né? Pra falar. Nem que seja para me falar do meu resultado, mas eu vou estar lá na frente. Né? E eu fui pegando esse feeling desse negócio de empreendedorismo mais forte quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. Que bacana. Eu trabalhava na indústria, Sim. Fazia isso como um extra, e eu levava os produtos para dentro da empresa. Como eu trabalhava na área de usinagem, né, lá tinha em torno de 60 funcionários, mais ou menos, no setor que eu trabalhava, então era muita gente. O que eu fazia? Eu pegava o meu chazinho, colocava na garrafinha e ia tomando, e colocava em cima da máquina. O cara vinha, o que é isso? Você quer um chazinho? Mas chazinho de chá pra quê? Daí eu começava a explicar o que fazia. O cara já queria, Cara, mas isso daí é bom para esporte? Meu, cara, os top usa. Então eu vendia. Isso fez eu levar um negócio muito legal. Então eu vendia dessa forma lá dentro da empresa também, esses produtos. Né? E aí você saiu da indústria? Saí da indústria, daí eu acabei abrindo um espaço na frente do Shopping Sorocaba. Um espaço de emagrecimento. Você abriu... De saudável. Abri um espaço lá, fiquei por 2 anos trabalhando com isso, né? Fiz dinheiro lá também, foi bom. Desse período, eu peguei uma grana, fiz alguns investimentos, né? E depois fui trabalhar para a indústria de novo. Só que na volta para a indústria, o salário não era tão bom. Eu falei, puxa, eu vou ter que trabalhar dobrado aqui fora depois. Então, não é melhor me esforçar aqui fora em vez de continuar na indústria, né? Então, o que eu fiz? Eu aumentei o meu foco nas vendas do que eu fazia. Ainda com os produtos. Os produtos de emagrecimento. Criei algumas técnicas que daí o pessoal via eu vendendo. É um cara novo dentro da empresa gigante que vendia mais do que as pessoas que estavam lá 5, 6, 7 anos. Aí eles queriam saber como é que eu fazia. Daí tinha algumas técnicas, que nem essa da garrafinha, que eu acabei ensinando para eles. E daí eles começaram a falar assim, poxa, você podia palestrar lá na frente, falar alguma coisa pra gente, ajudar a gente. Só que eu não tinha a coragem de ir lá na frente. Sim. Mas eu fazia isso com a minha equipe, né? No meu espaço, eu fazia lá com a minha equipe. Eu colocava eles sentadinhos ali, pessoal, ali você começou hoje, falar alguma coisa para vocês, como que vocês podem ganhar um pouquinho mais, tal. Então eu ensinava essas técnicas para eles. E foi muito bacana, que eu até montei uma forma de fazer na verdade era um shake, né? A empresa ensinava de uma forma, só que ele ficava aguado. E a forma que eu fazia, que eu preparava, ele ficava mais consistente, ele parecia um Danone. Então você pegava ele de colher. Então as pessoas amavam essa maneira de não era de beber, era de comer. E eu comecei a vender mais por isso também.
Então, assim, algumas coisinhas que você vai... sempre foi ali procurando, criando, né? Alguma coisa. Porque o empreendedor, na verdade, é isso, né? É isso, né, cara? Ele vê que não tá legal, poxa, preciso fazer alguma coisa para melhorar. O empreendedor, ele soluciona problema. Exato. Daí, o que eu fiz? Eu fui criando essas fórmulas, né? Do meu jeito, fui fazendo, não saía dentro da regra, né? Que tinha uma regra, você não podia sair daquilo, era um padrão, mas você podia ou aumentar um pouco mais o produto, ou diminuir, né? Ou acrescentar alguma coisa que fosse dentro do padrão. Então, você pegava isso e fazia da sua maneira, sua técnica, sei lá, você inventava. Por mais que tinha aquela marca, você tinha a sua marca ali também, né? Como o Rogério faz. Inclusive, as pessoas falavam, quando eu comecei a falar, vou encerrar, poxa, vai deixar a gente assim, a gente vai engordar de novo. Então era muito bacana isso, que até hoje as pessoas que me encontram, né, ainda falam, poxa, e aí, o que você está fazendo? Né? A gente quer saber o que você está fazendo. Porque... Onde é seu espaço? Ainda perguntam ainda. Mas é isso, cara. E disso daí, desse aprendizado, né, que me ajudou muito a desenvolver, porque eu ficava observando como que o cara falava, de que forma, até gesto, né? Essa maneira de falar com as mãos eu não tinha. Sim. Eu fui pegando manias, né? Fui vendo, como que o cara fala, ele coloca a mão assim. Foi modelando. Assim. Fui modelando, pessoal. Então, isso me ajudou, foi uma escola, impressionante. Quando isso você faz quanto tempo, Rogério? Isso faz... Puxa vida, foi em 2008. Faz tempo. Faz tempo. Porque eu saí da indústria em 2010, que daí eu fiquei só com o espaço. Só com o espaço. Sim. Fiquei só com o espaço por 2 anos. Depois retornei para a indústria. Aí saí, abri um pet shop. Nossa, então você já fez um monte de coisa. De um pet shop eu fiz virar 2 em 2 anos. Caramba! Uau. Só que daí eu trabalhava demais, né, sabe? Então, fiquei muito esgotado. Fiz transformar um pet shop em 2. Desses 2, eu acabei vendendo um, fiquei com um período, depois voltei para a indústria. Com o restinho de dinheiro que tinha, eu abri o estacionamento no centro. Que você tá até hoje com o estacionamento. 7 anos. 7 anos. 7 anos. No estacionamento. De um eu fiz virar 2 também, com 2 estacionamentos. Estacionamento e lava rápido. Então, assim, hoje, por exemplo, eu dou emprego para mais 3 pessoas. Indiretamente tem mais uns 3 por fora, que às vezes acaba cobrindo folga, vem ficar às vezes no meu lugar. Então, assim, acaba tendo essa mais pessoas envolvidas, né? E é bacana isso, porque quando você pensa num negócio, você fala assim, não, eu faço tudo, é só para mim. Mas não, quando você vai ver, tem mais pessoas que dependem disso, né? Sim. Então, quando eu vou fazer alguma coisa para minha empresa, eu fico pensando, o quanto isso vai melhorar a vida deles. Sim. Né? O que isso vai atingir, né? Se eu fizer alguma coisa errada, isso vai atingir a eles a quanto, né? E normalmente é na parte financeira que pega, né? Então você fala assim, poxa, eu preciso melhorar isso para que ele consiga ganhar mais, né? Então eu vejo sempre por esse lado, porque eu também já fui chão de fábrica, já também trabalhei. Você conhece o outro lado, né? Conheço, então assim, você sente até na pele, né? Você fala, poxa, se eu tirar dele, tô roubando dele, não tô tirando. Né? Então, eu vejo assim, eu preciso melhorar. Só que se eu melhorar, eu também tenho que melhorar para os meus colaboradores. Melhorar para todo mundo. As pessoas que estão me ajudando. Porque a gente não cresce sozinho, né? E aí, hoje, então, você tem os 2 estacionamentos. Mas estacionamento aí, com pandemia, como que foi para você, Rogério? Puxa, foi difícil, hein? Porque com a pandemia, eu acabei ficando só com os mensalistas, né? E os mensalistas, eles tinham que vir para trabalhar. Então, eu fiquei trabalhando fechado. Então, eu colocava os mensalistas para dentro, fechava o portão e ficava lá. O período que eles ficavam. 8, 10 horas, 12 horas. Eu ficava o tempo que eles ficavam lá. Então, eu saía da minha casa para um trabalho mesmo, né? Que não deixava de ser. Mas, só que eu não tinha movimento. E esse período foi... bem difícil porque eu estava muito preocupado com a questão do aluguel. Sim.
O empreendedor, ele consegue fazer virar, né? Se o cara souber administrar, ele consegue fazer virar. Mas não consegue fazer sobrar a grana para ele fazer aquele fundo de emergência. Sim. Porque às vezes as coisas estão tão justas, ele trabalha de um mês para o outro, né? Virando um mês para o outro. Então, quando chegou a pandemia, eu até liguei para o proprietário do imóvel, né? Eu falei para ele, olha, vai fechar e eu quero saber o que a gente vai fazer, né? Porque se de repente realmente fechar isso, como que eu vou pagar? Não vou ter pessoas entrando e saindo, eu não vou ter dinheiro para te pagar. E ele não me dava resposta. Ele falou assim, calma, fica tranquilo, depois a gente vê. Mas não... E aí? O que a gente vai ver? Eu fico com a cabeça quieta. Porque ele não me falava, né? Ó, depois lá na frente a gente parcela. Ele não me falava nada disso. Falava, fica tranquilo, depois a gente resolve. Eu ficava assim, se a gente resolve, vai acumular aquela pilha de aluguéis, aí ele vai cobrar tudo de uma vez. Vai resolver pra quem, né? Vai resolver pra ele, que vai receber tudo, né? Aí eu comecei a cutucar ele. Toda semana eu mandava uma mensagem, né? E teve até um dia que eu vi que ele estava online. Eu falei assim, eu não vou mandar mensagem, vou ligar, né? Aí liguei. Falei, Fernando, é o seguinte, mandei uma mensagem para você não respondeu, você visualizou e tal. E queria saber como que a gente vai resolver essa questão do aluguel. Eu realmente tô preocupado, cara. Se você for cobrar isso lá na frente de uma vez só, eu não vou conseguir pagar isso para você, né? Viu? Depois que eu resolver o problema aqui, daí eu falo com você. Falei, ixi, o cara deve estar com uma bucha lá, né? Falei, tudo bem, Fernando. Aí ele falou assim, não, eu tô querendo assar uma carne aqui, o cara não quer liberar churrasqueira por causa da pandemia. Eu falei, pô, você tá de brincadeira comigo? Eu preocupado com o aluguel, você querendo fazer churrasco, né? Então, ele falou assim, cara, fica despreocupado que eu sei como é que tá a situação, né? Como ele tem vários imóveis no centro, então ele falou assim, não é só você que tá nessa situação. Então, é várias pessoas. Então, quando a gente for sentar para conversar, eu vou dar uma diminuída no valor, né? O parcelar, a gente vai sentar e vai conversar, fica tranquilo. Entendi. Então, eu passei esse período, acho que uns 8 meses, mais ou menos, sem ter renda. Porque ficou fechado, era pra ser 15 dias. E aquele fundinho que a gente tinha reservado, que era para emergência, eu comecei a colocar as coisas para dentro de casa. Sim. Né? Então, os mensalistas que estavam usando ali, eu acabei usando para dentro de casa. Daí negociei o aluguel da minha casa, aluguei esse do estacionamento, a gente ficou pendente para poder negociar, ele não falava nada, daí eu acabava utilizando o dinheiro para comprar as coisas para casa. Então a gente passou esse período dessa forma, né? Usando esse dinheiro mesmo, bem ali apertado, para poder passar o mês, né? E a gente com essa preocupação, até um dia que ele veio, quando abriu, né, tudo de novo. Aí ele falou assim, só quero que você me fale uma coisa, você quer parar ou você quer continuar? Falei, não, eu quero continuar, até porque aqui é meu ganha-pão, né? Isso aqui que paga as contas de casa. Então ele falou assim, então vamos fazer assim, esquece os aluguéis que ficou para trás, que estava dando em torno de uns 30 mil reais. Caramba. Imagina a minha cabeça dormindo com 30 mil reais de aluguel. Aí ele falou assim, esquece esses aluguéis e você vai pagar só a manutenção, né, que ficou pendente, né? Desses 8 meses aí. Aí a gente dividiu tudo, dava em torno de 700 reais por mês, mais ou menos. Aí ele fez para mim pagando por mês, então isso facilitou. Te ajudou muito. Então é isso também, né? Você também saber conversar. Por isso que a gente fala, né? A comunicação tá em tudo, né? A gente volta pro que a gente começou lá, que foi a comunicação. Exato. Então eu tive que ter esse jogo de cintura com ele, e ele foi também um cara muito, né, um senso até fora do comum, com né? certeza. O cara falar, esquece 30 mil, não é qualquer um que faz isso, não é verdade? Exato. O cara vai falar, não, tem 30 mil só, você não vai pagar tudo na vez, mas vou parcelar pra você. Ele poderia ter feito isso para mim, mas ele não, ele falou, não, esquece, vamos partir daqui para frente, você paga a manutenção do prédio, né, que é aquele rateio que a gente faz, e daqui para frente você continua.
Então, ele foi uma peça fundamental para mim continuar ali também, porque se ele falasse que iria me cobrar aquilo ali, eu poderia até estar lá, mas eu estaria numa situação, né, mais apertada, né? Sim. Então, ele acabou me cedendo até um fôlego, né? Vamos dizer assim, um pulmão para você respirar. Exatamente. Porque essa parte de empreendedorismo muita gente não conhece. Inclusive, tem amigos que trabalhou comigo na Copertus, né? Aqueles 10 anos que eu trabalhei lá. O cara passou na frente do estacionamento, me viu lá, falou, já volta aí pra gente bater um papo e tal. Passou uma meia hora, o cara voltou. E aí, agora é patrão, né? Agora eu ia chegar exatamente aí, agora né? Patrão, vê o palco, mas ninguém vê lá que a gente se lasca, né? Como é que é? Vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu caio. Não, vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu caio. Agora é patrão, agora você trabalha a hora que quer, sai a hora que quer, né? Deixa ele Sabe falando, que né? ontem a gente tava no aniversário e tava conversando exatamente isso, né? Meu irmão e mais um amigo, né, que saíram de uma empresa também, estão empreendendo agora, né? E aí eles falaram assim, nossa, cara, eu tô cansado, né? Fazia muito, desde a pandemia a gente não viu esse nosso amigo. Cara, eu tô cansado porque, putz, eu saí da empresa, agora eu sei o que é trabalhar, porque até então eu não sabia o que era trabalhar, né? Agora eu não aguento de dor, eu tô com dor no corpo, eu tô com... porque agora eu tô trabalhando, agora eu sei. E as pessoas não veem isso, né? Elas acham que, você tá com o próprio negócio, putz, dá emprego pra outras pessoas, né? Vê o glamour, mas a gente rala, né? Assim, pô, estacionamento, é só você abrir o portão e deixar os carros entrar. Essa é uma coisa, eu vou até voltar nesse ponto depois, é bem bacana isso daí também, que eu também achava, né? Enquanto eu não tinha um ponto físico, eu achava que era dessa maneira, né? Mas quando esse rapaz passou lá, ele falou assim, agora você é patrão, trabalha a hora que quer, faz o que quer, né? Deixei ele falar o que ele queria, eu falei assim, olha, se for para... pôr na ponta do lápis a quantidade de horas que eu trabalho entre hoje e a época que eu estava na indústria, eu trabalho o dobro. Aí ele falou, como que você trabalha o dobro? Você é chefe, você é o dono, você pode largar aí e ir embora. Falei, mas se eu largar aqui e ir embora, tem alguém que vai ter que ficar aqui, não é isso? Então, esse alguém, às vezes, não sabe fazer o serviço direito, não sabe... né, de repente fazer a operação que precisa ser feita direito. Então eu tenho que estar observando, tenho que estar junto, tenho que estar ensinando. Então se eu deixar, eu posso até deixar, mas a hora que a pessoa estiver já habituada, saber trabalhar no lugar, e mesmo assim o seu trabalho vai ficar fora. Você vai ter que pensar em formas de melhorar o teu negócio. Exatamente. Né, de desenvolver fórmulas ou de maneiras do seu negócio aumentar o lucro, para você poder contratar mais pessoas, para você aumentar seu patrimônio, enfim, né? E daí eu falei para ele, eu entro às 7h30 da manhã e saio às 10 da noite, todo dia. Daí ele até desconfiou, ele falou, não, você tá de brincadeira, isso daí é mentira. Eu falei, é sério, cara. Mas como assim? Como que você aguenta trabalhar essa quantidade de horas? Eu falei, tem que aguentar, não foi isso que eu escolhi? Eu quero melhorar, eu quero desenvolver, eu quero ter meu negócio, então eu tenho que pagar o preço. Exatamente. Então muita gente quer ter um negócio próprio, mas não quer pagar o preço. E eu acho que aí não quer ralar o coco. Quer sair na chuva, mas não quer pisar na lama, né? E aí além disso também tem a questão que você é pai de 4, né, Rogério? Exato. Infelizmente sozinho agora, tem aí Maria, também... 4 Maria. 4 Marias e um Rogério. São 5. Então, de 4 menores, né? O Rogério já é... O Rogério e a Maria Eduarda são de maiores. Tem 3 menores. Tem as 3 menores, que você infelizmente perdeu a sua esposa por Covid. Foi Covid, né? Foi Covid. E então não teve só a pancada do estacionamento. Mas teve a maior de todas aí, né? Que foi Essa foi a... Tá sendo ainda, na verdade, né? Porque assim, a minha esposa, ela era meu braço direito. Né? Ela me ajudava em tudo, né? Eu até costumo falar que se ela não tivesse do meu lado, eu não teria o que eu tenho hoje, né? Até nas formações, porque se ela não tivesse me ajudando no estacionamento, por exemplo, eu não tinha me formado
em hipnoterapeuta, não tinha me formado em PNL, não teria feito psicoterapia, né? Enquanto você estava estudando, ela estava lá te cobrindo. Ela sempre te apoiou. Muito, muito. Né? Às vezes a gente entrava nessas discussões de que isso aqui não é legal, mas é do negócio. Sim. Né? É do negócio. E é até legal ter essas discussões, né? Para até você abrir a sua visão. Você tem que ter uma outra visão, né? E a visão diferente faz parte. Apesar de você ser o dono do negócio, mas você não pode ter a razão né, o tempo todo. Né? Você tem que ouvir, você tem que estar sempre com os ouvidos abertos, né? Os olhos abertos também, para você poder observar e ouvir o que as pessoas estão falando. Às vezes um feedback, às vezes de um cliente, de um amigo, é até bacana para você falar assim, putz, eu não tinha pensado nisso. Né? Então, a minha esposa, ela fazia muito essa parte. Ela falava, viu, será que não era legal se fazer dessa forma aqui? Então, assim, ela me ajudou demais, demais. Ela foi realmente aquela mulher que estava ali guerreira, sabe? De estar ali batalhando no dia a dia. Se tivesse que ficar ali, ela ficava. Né? Tanto é que eu também fiz a minha parte com ela, porque a mãe dela queria que ela se tornasse uma médica, né? Que fizesse medicina. E na época ela não quis. E depois que a gente teve as Marias, tudo, aí ela falou assim, eu queria fazer alguma coisa. Eu falei, você quer fazer aquilo que a tua mãe tinha falado, né? Pra parte da medicina? Eu falei, não, medicina acho que eu não ia me dar bem pelo sangue, né? Aqueles negócios do sangue e tal, não vou gostar muito e tal, mas eu acho que trabalhar com crianças e tal, pedagoga, psicologia. Daí ela foi para psicologia. Que legal. Aí ela se formou. Ela se formou psicologia. Né, em dezembro. Ela se formou, montou o espaço onde eu atendo lá no Mangal. Ela e a Thelma. E o espaço acabou ficando lá, né? A Thelma tá tocando hoje. Tem um espaço outro amigo lá. Delas. Chegaram a finalizar o espaço para poder começar a atender. Só que ela não conseguiu fazer o atendimento. Ela conseguiu fazer alguns experimentos, né? Testes, né? Com algumas crianças lá. Eles fizeram isso, esse laboratório, né? Fizeram esse laboratório. Mas ela não chegou a fazer o atendimento. Entendi. E aí hoje você cuida das meninas? E hoje, graças a Deus que com toda essa história, né? De vir desenvolvendo, buscando a parte de desenvolvimento, né? Foi o que me ajudou e eu apliquei algumas coisas dentro de casa, né? Sim. Com as meninas, né? Sim. Mesmo a gente sabendo que, assim, tem coisas que não é bacana a gente fazer, mas a gente precisa, porque você não vai ver um familiar seu passando super mal, sendo que você tem uma ferramenta na mão que você pode ajudar. Então, eu acabava falando, faz assim, faz assado, olha, vamos fazer isso em grupo, vamos fazer isso individual. Então, eu ia orientando. Então, isso foi fundamental na nossa vida, né? Na minha vida e das meninas, porque se não fosse essa parte de buscar, né, de conhecimento. Você estar preparado, né, ia ser muito mais difícil. Mesmo, muito mais difícil do que já é, sim, né, sim. Porque realmente foi uma tragédia, né, deixou uma pequenininha, né, e acabou acontecendo isso. E hoje você, além de empreender, além de trabalhar pra caramba, ralar pra caramba, ainda cuida com maestria aí das meninas. E tá atendendo, Rogério? Você atende mais com o quê? Com a hipnose? Com a hipnose clínica. Clínica, legal. Mas assim, acaba usando a PNL porque não tem como... Não tem como fugir, né? Tirar a PNL. Uma coisa tá ligada à outra. Um é filho do outro ali, praticamente, né, cara? E é muito engraçado, isso é muito legal. Eu tava até contando a história da primeira... da primeira formação que foi com você, né? A minha formação do PNL com a hipnose, que foi aquela PNL criacional, né? Isso. Que a gente fez. Eu tava contando até a história para uma amiga que ela veio agora de São Paulo, né? Aí eu tava contando para ela a história, não sei se você lembra. Tava eu e tinha mais um rapaz, agora eu não lembro o nome dele. Amilcar, será? O Amilcar, é isso. A gente fez dupla, né? Eu lembro dessa situação. Você lembra? Então eu tava com a mão em cima da perna e ele fez comigo e eu fui, né? Na hipnose eu fui. Depois eu fiquei assustado, porque eu não tava sentindo a mão direita. E o Amilcar nunca tinha feito hipnose. Era o primeiro contato Como dele. Como esse cara tá fazendo isso comigo? Eu
não tava sentindo a mão direita, eu mexia os dedos da esquerda, assim, ó, aqui tá aqui os dedos, aqui da direita. Aí depois eu chamei o Juliano, eu falei pro Juliano, o que aconteceu? Acho que o Amilcar tava mais assustado que você. Porque o Amilcar tava assim, ó. Porque a hora que eu abri o olho, ele tava assim, tipo assim, tudo bem com você? Eu falei, ele é grandão, né? Eu falei assim, tá tudo bem. Daí eu olhei pra minha mão, né? Pra ver se os dedos estavam aqui. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí chamei o Juliano, eu falei pro Juliano, o que aconteceu, cara? Eu não tava sentindo minha mão, né? A mão esquerda eu sentia, mas a direita não. O Juliano falou assim, você é um cara sonambúlico. Eu falei, ixi, agora você falou outra coisa que eu não vou entender nada. Daí ele me explicou, olha, você tem muita facilidade de entrar, né, em transe, e quando entra, vai bem profundo. Eu falei, puxa vida, e o que isso vai me ajudar, né? Ele falou, se você consegue entrar, dá pra melhorar muita coisa na tua vida, cara, né? Dá pra você mudar muitas coisas, né? E falando mais superficial, dá pra você brincar um pouco, né? Dá pra você enxergar o outro, né, como um artista, alguma celebridade que você goste, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, imagina que legal enxergar outra pessoa. Aquilo me despertou para hipnose, porque eu fui buscar a PNL, né? Eu fui atrás da PNL. Sim. Aí me despertou a curiosidade na hipnose. Eu falei, cara, eu preciso procurar isso. Daí comecei, né? Foi buscar. Pesquisa para ver como que funcionava, o que era, o que não era. Aí eu estava buscando um curso do Lucas Naves. Sim. E estava quase fechando, na verdade, para ir para São Paulo. E daí encontrei aqui em Sorocaba a Cíntia. Sim, né? sim. Encontrei a Cíntia, daí conversei com ela, bati um papo. E algumas pessoas que eu conhecia já tinham feito com ela. Eu falei, puxa, que legal. Aí tinha um grupo que estava começando, né? A gente vai iniciar na próxima semana e tal. Eu falei, já fui no embalo. Vamos embora, vamos. Aí eu peguei e fiz. Falei, cara, que sensacional isso. E tem que até te agradecer por ter me apresentado, porque se não fosse esse episódio, eu jamais ia procurar. Foi o pontapé inicial, né? Na verdade, assim, ó, eu falei para você o que falaram para mim e que foi muito bacana, porque quando eu fui buscar a hipnose também foi através da PNL. E a Inês foi a minha primeira professora, uma das primeiras professoras de hipnose foi a Inês Marcel. E eu tinha muita facilidade para entrar, como você, eu tinha muita facilidade para entrar em transe. E ela falou para mim, quando também fiquei nessa, não foi nas mãos, mas eu sentia que eu aprofundava bem. E aí eu perguntei para ela, né? E ela falou que você é mais suscetível. Então você tem facilidade. E eu tenho certeza que você que tem bastante facilidade, você vai ser um ótimo hipnotizador. E eu fiquei com aquilo também. Aí que eu fui buscando mais e mais e mais, que é o que eu trabalho hoje, né? Então assim, para quem tem essa facilidade, consegue entrar de uma forma mais rápida, tem outras facilidades que podem ser usadas através desse processo. Que bacana que você continue, que você buscou. E que eu acho que, como você disse, talvez já fosse uma preparação para tudo né? que você passou, né? Emocionalmente falando. Né? Mas que história, uma história bacana, né? Muito legal. Muito legal, cara. Muito obrigado mesmo aí. Realmente um exemplo, por você né? compartilhar essa história com a gente, com o pessoal que está ouvindo, com o pessoal que vai assistir, porque é inspirador de saber que uma pessoa que saiu lá, né, do CLT, e não por sair, mas por lá já ter visto oportunidades, de ter buscado se desenvolver como ser humano, lá com o alto-falante, lá com o megafone. De destravar um pouco sua comunicação, depois indo lá para o espaço, e através do espaço, com pequenas pessoas, você começar a fazer uma pequena palestra e já sentir a vontade de estar lá do outro lado, enfim, desenvolvendo a sua filha, a Júlia, para colocar ela no campo, enfrentou esses perrengues com o negócio e a pandemia, e aí veio a pancada da esposa. Realmente uma história muito inspiradora, uma história muito bacana, uma célula que vai inspirar pessoas aí. Com certeza. Tenho certeza. Se uma pessoa do outro lado lá se sentir inspirada,
acho que o nosso objetivo já foi atingido, que é o mais interessante. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Estamos chegando na parte final, e eu queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse a oportunidade, vamos dizer que você tem a oportunidade de mandar uma mensagem. E essa mensagem vai chegar para todas as pessoas, crianças, jovens, adultos, pessoas mais velhas, todas as pessoas do mundo vão receber a mensagem do Rogério. Qual seria essa mensagem, Rogério? Eu diria que para as pessoas não deixar de acreditar nelas, né? Porque quando a gente está numa trajetória buscando, né, o crescimento, o desenvolvimento, além das nossas travas, né, emocionais, né, a gente tem aquelas pessoas que tentam te podar. Uhum. Então, nessa caminhada, nessa trajetória, tem uma historinha que fala do sapo, né? Que o sapo está dentro de um lugar que ele caiu um buraco, uhum, e lá em cima tinha uns sapinhos gritando para ele, né? Você não vai conseguir, você vai morrer aí. Não adianta você tentar ficar saltando para poder chegar aqui em cima e tal. E esse sapo tentava subir, né? Cada vez mais ele impulsionava para poder sair desse buraco. Uhum. Até uma hora que ele conseguiu subir. Aí os amigos que ficavam ali criticando, né? Como que ele conseguiu subir e tal, né? Aí a mãe do sapinho veio e falou assim: ele não ouviu vocês falarem. Mas por quê? Não ouviu? Porque ele é surdo. Olha. Então, quer dizer, se ele tivesse ouvido aquele pessoal ali, né? Ele teria morrido. Né? Então ele conseguiu sair desse buraco. Então o que eu falo é o seguinte: não ouça, né, as pessoas que estão te trazendo negatividade, né? Vá para o lado positivo e almeje, né, algo melhor, algo maior para você poder alcançar, e vai embora, vai com fé, porque as coisas acontecem, mas também acontece a partir do momento que você toma atitude, né? Sim. Se você ficar parado esperando, as coisas não vão cair do seu colo. Com certeza. Muito bom, muito bom. E aí, Andressa? Bom, foi realmente... O Rogério tem uma história incrível, né? E conhecer um pouquinho mais é muito legal. O que eu trago, assim... É bacana você trazer essa história de quando você trabalhava lá na fábrica, no chão de fábrica, e que a gente sempre fala aqui, né? Ninguém aqui fala, você tem que empreender, né? Porque hoje em dia é febre, né? É moda. E não, você pode fazer o seu... Eu acho que o mais legal é fazer o seu melhor, né? Então, em todo momento, desde quando você estava lá no chão de fábrica, você olhava a oportunidade. Então, de vez de você olhar o problema, como foi o caso lá da engenharia, vou olhar o problema, vou criticar os caras. Não, vou mostrar que a gente pode fazer diferente, vou trazer a solução, né? Então, desde que você olha a solução, procura a solução, é proativo, vê que tem uma trava lá com a timidez, preciso melhorar isso, né? Olha para você e vem aí com os seus negócios, batalhando na parte pessoal, assim, que realmente é uma inspiração. Então, eu acho que para mim foi de muito aprendizado, muito bacana. Porque dentro desse negócio do empreendedorismo, às vezes as pessoas ficam assim, que nem o que tá na moda agora é o beach tênis, né? Aí as pessoas falam, putz, queria ter uma quadra de beach tênis, né? E tô trabalhando, mas não dá tempo. Às vezes você vender roupa dentro de beach tênis lá dentro da empresa, né? Uma raquete, uma bolinha. Por que Exatamente. não? Então, assim, acho que essa história do Rogério, ele me remete muito a isso, né? Tanto é que me fez lembrar da história lá de quando eu vendia o EPI, a botina pro pessoal. Poxa, não precisa você fazer um negócio grande. Comece pequeno, comece com o que dá para você começar. Veja as oportunidades que pode estar passando aí na sua frente num determinado momento, que você pode abraçar essa oportunidade. E outra coisa que fica desse podcast, da história do Rogério, para mim não aceite o rótulo, não aceite, né, aquilo que estão te economizando, se você é tímido, se você é uma pessoa que tem determinadas dificuldades, não aceite isso, porque na verdade as pessoas só colocaram esse rótulo e você aceitou esse rótulo para se economizar, né? Se colocar em campo, a ação, como você trouxe aí, né, dar o primeiro passo,
é uma coisa muito importante que vai fazer você quebrar seus paradigmas, que foi o que o Rogério trouxe no podcast aqui, do que ele passou. Ele foi rompendo paradigmas, se colocando em risco. É a única maneira que tem, não tem como. Então fica aqui meu agradecimento, Rogério. Obrigada, obrigado Rogério. Obrigado, Andressa. Obrigada. Obrigado ao nosso patrocinador, mais uma vez, quem é? Krubnik Assessoria. Obrigado a Krubnik Assessoria pelo espaço, pelo horário, né? E estamos aqui. Estamos no frio. No frio. Muito frio. Dá pra ver, né? Estamos em blusa. Muito o Rogério frio. tá ali no terninho. Tá na estica, mas Mas é só pra gravar, porque aqui tá, na verdade aqui tá mais quente, né? É. Lá fora tá muito frio. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio. Obrigado, Rogério. Até mais. Obrigado.